Nesse vídeo eu vou falar um pouco mais sobre as árvores binárias, algumas propriedades. Árvores binárias são árvores nos quais os seus nós podem ter no máximo 2 filhos. A gente vê que o nó raiz tem 2 filhos, e todos os nós dessa árvore, esse nó tem 2 filhos, esse nó tem 2 filhos, e obviamente os nós folhas não têm 2 filhos, porque por definição um nó folha não pode ter filho. Mas a gente ainda pode dizer que essa árvore aqui, se eu remover esse nó e remover esse nó, ela ainda continua sendo uma árvore binária porque ela respeita a propriedade de que cada nó deve ter no máximo 2 filhos. Uma outra coisa que nós podemos comentar sobre as árvores, de modo geral, são os níveis. Então, a gente pode dizer que a raiz está no nível 0 e a gente pode utilizar o nível para vislumbrar a quantidade máxima de nós que pode haver naquele nível. Por exemplo, o nível 0 pode ter no máximo 2 elevado a 0 nós. Ou seja, isso quer dizer que o nível 0 tem um nó. O nível 1, ele vai poder ter 2 elevado a 1 nós, certo? Ou seja, o nível 1 vai ter 2 nós. O nível 2 vai ter no máximo 2 elevado a 2 nós. Então, o nível 2, no máximo 2 elevado a 2 nós, isso significa que ele pode ter 4 nós. E daí por diante, a gente percebe que a gente consegue explicar o nível a quantidade de nós em cada nível de acordo com o nível, né? Então, aqui a gente teria 2 elevado a 3 nós, a gente tem 8 nós. Uma outra definição importante é a definição de árvore completa. Aqui, por exemplo, a gente vê uma árvore completa. Definição de árvore completa seria árvore na qual todos os níveis estão completamente preenchidos, exceto, possivelmente, o último nível. Então, essa é a definição de árvore completa. E a gente vê que essa árvore completa, ela está completamente preenchida, certo? Mas se a gente apagasse ainda esses 2 nós aqui, ela ainda seria completa, porque não existe nenhuma mudança de rebalanceamento que nos faria tornar essa árvore mais balanceada, tá? Mas se eu removo esse nó aqui, aí ela já não é mais uma árvore completa, porque além do último nível não estar preenchido, eu tenho o penúltimo nível também não preenchido, tá? E essa definição de árvore completa, ela é interessante porque quando a gente tem uma árvore completa, a gente sabe que a nossa árvore está bem balanceada. Já vamos ver a definição de balanceamento. E uma árvore balanceada, ela vai tender a ter uma altura menor. Mas agora vamos estudar como a gente calcula a altura de uma árvore que é completa, ou seja, uma árvore que é perfeitamente balanceada, tem todos os nós balanceados, tá? Então, bem, se a gente partir dessa noção aqui de que todos os nós, de que cada nível da árvore, ele tem uma definição, né? Ele tem uma definição clara. A gente pode criar uma sequência aqui que vai dar numa PG. Então, deixa eu copiar isso aqui. Então, a gente teria, por exemplo, no primeiro nível a gente teria um nó, no segundo nível 2 nós, vou colocar assim, 2 elevado a 1, no terceiro nível no segundo nível 2 elevado a 2, no terceiro nível 2 elevado a 3, e daí por diante, até que a gente chegaria num nível arbitrário, a gente chama 2 elevado a h, que seria a altura da nossa árvore. Bem, então se a gente resolver essa PG, eu tenho aqui a fórmula já da PG, a gente consegue ter uma noção de qual é o valor, qual é a altura de árvores binárias que são perfeitamente balanceadas, que são completas, certo? Então, se a gente continuar expandindo aqui, a gente tem que o primeiro item dessa PG é o item 1, ou seja, não vai fazer diferença. Item 1, não vai fazer diferença. Q elevado a n, n é a quantidade de nós. A quantidade de níveis, né? Então, se a gente tem, na verdade, isso aqui, 2 elevado a 0, se a gente tem 2 elevado a 0 e vai até 2 elevado a h, na verdade a gente tem h mais 1 níveis. Q como é que chama? É a razão. Q é a razão.
Então a gente sabe que a razão aqui é 2 e esse n aqui vai ser h mais 1, certo? Então vou colocar assim, h mais 1 subtraído de menos 1 dividido por quê? 2 menos 1, certo? Então simplificando a gente teria isso aqui, 2 elevado a h mais 1 menos 1 dividido por 2 menos 1 que é 1, então vamos simplesmente remover isso aqui. Então a altura da nossa árvore é 2 elevado a h mais 1, certo? Na verdade é isso. A quantidade de nós, né? É 2 elevado a h mais 1 menos 1, certo? Então a gente pode expandir isso aqui para dizer que isso aqui, n, que é a quantidade de nós da nossa árvore, é igual a 2 elevado a h mais 1 menos 1, certo? Então, passando menos 1 para o outro lado, a gente teria n mais 1 igual a 2 elevado a h mais 1. Se a gente aplicar aplicando log na base 2 dos dois lados da equação, nós vamos ter log na base 2 de n mais 1 igual a h mais 1. E, por fim, a gente percebe que, na verdade, h vai ser igual a log de n mais 1 na base 2 menos 1, certo? Então, nós temos aqui a nossa altura. Se a gente for ver, a gente percebe, né? Se a gente explorar nos livros, principalmente o livro do Cormen, ele vai ser mais enfático, ele vai dizer que, na verdade, a altura ela pode ser definida pelo floor, vou escrever dessa forma, de log de n na base 2, certo? Então, a gente sabe dessa forma que o que determina a altura da nossa árvore é a função logarítmica. A função logarítmica da quantidade de elementos que ela vai possuir. Isso se ela for perfeitamente balanceada. Porque a gente tem a possibilidade, deixa eu criar aqui um novo desenho, a gente tem a possibilidade de ter uma árvore desbalanceada. Note que se eu criar essa árvore aqui e for criando mais elementos aqui, ela é uma árvore binária, certo? Ela continua sendo uma árvore binária, certo? Ela é uma árvore binária que está toda desbalanceada para a direita, né? Então, naturalmente, a altura dessa árvore vai ser proporcional à quantidade de elementos e não proporcional à função logarítmica da quantidade de elementos, né? Então, a gente precisa entender que, no melhor caso, o melhor caso acontece quando a árvore está completa e perfeitamente balanceada. E o pior caso é quando ela não está completa, é quando ela está desbalanceada, tá? Então, se a gente sabe que a nossa árvore ela está completa, portanto, a gente sabe que a altura dela é proporcional à função logarítmica na base 2 de n, a gente entende que o pior caso das nossas principais operações, na verdade, de todas as operações, é proporcional à altura, porque se eu for adicionar um elemento nessa árvore, eu adiciono um elemento nas folhas, certo? Se eu for remover um elemento, no pior caso eu poderia remover um elemento na folha, ou seja, na altura da árvore. Se eu for buscar por um elemento que não está na árvore, eu vou ter que navegar na árvore inteira e, no pior dos casos, do elemento não existir, certo? Aí, nesse caso, só faria sentido para uma árvore de busca binária, né? A gente buscaria o elemento e a gente viria até a ponta da árvore, tá? Então, a altura da árvore é sempre log na base 2 de n. O balanceamento, deixa eu remover isso daqui. Então, o balanceamento de uma árvore, ele é basicamente a diferença entre a altura da sub-árvore esquerda pela altura da sub-árvore direita. Então, por exemplo, esse nó aqui, ele tem um balanceamento perfeito, porque a altura dessa árvore aqui é 1 e a altura dessa árvore é 1, certo? Esquerda menos a altura da árvore direita. Vamos botar dessa forma para simplificar a visualização. Então, o balanceamento como essa sub-árvore esquerda tem altura 1 e a sub-árvore direita tem altura 1, o balanceamento dessa árvore aqui seria 0, certo? Se a gente deletasse um desses nós aqui, por exemplo, a altura dessa árvore continuaria sendo 1, a altura dessa árvore continuaria sendo 1,
o balanceamento desse nó aqui seria 0. Se a gente remove esse outro nó aqui, a altura dessa árvore passa a ser 0, a altura dessa árvore esquerda continua sendo 1, e o balanceamento agora seria 1 menos 0. Mas note que não há nada que a gente possa fazer nesse caso para tornar essa árvore mais balanceada, porque a gente só conseguiria fazer alguma operação nesse sentido se eu tivesse, por exemplo, esse nó aqui, certo? Que faria com que essa árvore tivesse altura 2 e a árvore da direita tivesse altura 0. Nesse caso, essa árvore estaria desbalanceada. Então, a gente diz que quando o balanceamento, se for maior que 1 ou menor do que menos 1, a árvore há um desbalanceamento. Há desbalanceamento, certo? Então, se nesse caso há um desbalanceamento, a gente poderia realizar uma operação para trazer algum desses nós aqui para esse lado, tornando a árvore mais balanceada. Mas esse tema a gente vai explorar em mais detalhes em outras implementações, como de árvores AVL ou árvores rubro-negra. Nessa aula eu só queria passar a noção de balanceamento para vocês entenderem quando é que uma árvore poderia estar desbalanceada e quando ela não está desbalanceada. E aí a gente entende também que uma árvore completa é uma árvore perfeitamente balanceada e a gente, obviamente, prefere uma árvore balanceada porque uma árvore balanceada diminui a altura total da árvore. Pronto. Uma última coisa a comentar nesse vídeo é que árvores são tipo abstratos de dados. E eu posso implementar árvores de duas formas. Eu posso implementar elas usando os nós e ponteiros, que é a implementação mais tradicional e é a primeira que a gente vai experimentar. Então, até mostrei para vocês aqui num vídeo anterior uma ilustração que ilustra uma árvore com nós e ponteiros, como é essa aqui, certo? A gente tem os nós, os valores e os ponteiros, mas a gente poderia também representar uma árvore com arrays. Então, vamos supor que a gente tenha essa árvore aqui. Então, estou mostrando para vocês uma representação que denota a sua implementação com a estrutura de nós e ponteiros, certo? Mas a gente poderia representar isso também com arrays. Vou colocar aqui. Então, a representação por arrays faria com que eu primeiro colocasse o nó raiz aqui, 8. Depois, a gente colocaria o filho esquerdo e o filho direito em seguida, 4 e 12. Depois, a gente colocaria o filho esquerdo e direito de 4, que seria 2 e 6. Depois a gente colocaria o filho esquerdo e direito de 12, que seria 11 e 14. Depois a gente colocaria o filho esquerdo e direito de 2, que seria 1 e 3. 1 e 3. Depois o filho esquerdo e direito de 6, que seria 5 e 7. 5, 7. O filho esquerdo e direito de 11, que seria 9 e 10. Que seria 13 e 15. Nesse caso, eu já estou adiantando o conceito de árvores de busca, né? Porque eu preenchi uma árvore com todos os nós à esquerda sempre menores do que o nó raiz e todos os nós à direita sempre maiores do que o nó raiz. Essa é a definição de árvores de busca, certo? Mas a gente pode representar essa árvore não somente com nós e ponteiros, como essa seleção que eu estou mostrando para vocês aqui acima, mas também com arrays, certo? Que é essa forma que eu estou mostrando aqui abaixo. E aí existem formas de você descobrir os elementos, quem é o filho esquerdo e o filho direito de cada elemento. Então, para a esquerda a gente vai ter 2i mais 1, por exemplo. Esquerda, 2i mais 1. E para a direita,
2i mais 2. Então, por exemplo, quem é o filho do nó que está no índice... Quem é o filho esquerdo do nó que está no índice 0? É 2 vezes 0, ou seja, 0 mais 1. Então, o filho esquerdo é 1. Quem é o filho esquerdo do nó que está no índice 1? É o filho 2 vezes 1, 2 mais 1. Ou seja, está no índice 3. 0, 1, 2, 3. A gente vê 2. Quem é o filho esquerdo que está no índice... Quem é o filho esquerdo do valor que está no índice 0, 1, 2, 3? É 2 vezes 3, 6 mais 1. Então, é o valor que está no índice 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É 1, certo? Então, a gente percebe que essas fórmulas ajudam a gente a descobrir quem são os filhos de cada nó, certo? No índice correto do array. E o nome dessa estrutura de dado chama-se heap e a gente vai estudar em vídeos posteriores. Depois que a gente estudar árvores de busca binária, implementar elas, e depois também que a gente estudar árvores balanceadas, que são árvores, por exemplo, AVL ou árvores rubro-negras. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.